Números 13, por favor. Números 13. Fala assim: transpor uma muralha. Fala, transpor uma muralha. Transpor uma muralha Não é simplesmente uma escolha. É a decisão. É a decisão. Mais uma vez, transpor uma muralha não é simplesmente uma escolha. É a decisão. Nos 13, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Fala, eram líderes, corajosos. Vamos ver. São estes os seus nomes da tribo. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate. Da tribo de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Josué também pode ser chamado dele. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José. Pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Azer, Sepur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Voszi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subiu a Negueb e penetrai nas montanhas. A história, você sabe, no decorrer dessa história, é que 12 espias, 12 homens, 12 líderes foram enviados a espiar a terra, e eles eram responsáveis por chegar naquela terra, coletar informações, procurar saber como estava aquela terra, quem eram os homens que protegiam aquela terra, quem eram os homens que davam àquela terra sustento, e levar essa informação novamente para onde? Para Moisés. Isso é uma estratégia de guerra. Derrubar muralhas, muitas vezes, não é simplesmente uma escolha, mas é uma decisão. É a única opção que você tem para poder avançar. É claro que se nós pudéssemos escolher alguns caminhos, ao invés de derrubar muralhas, escolheríamos outros caminhos. Mas se não houverem outros caminhos, ficaremos à frente de uma muralha e morreremos então, próximo de conquistar alguma coisa, porque não conseguimos derrubar aquela muralha. E aqueles homens foram enviados. O interessante perceber é o seguinte, gente: jovens, não foram escolhidos qualquer um, mas foram chamados homens que eram referências em cada tribo, as famosas tribos. Lembrando que Israel, ele não era um país unificado, ele só se unia em tempos de guerra. As tribos, cada tribo tinha seu líder, cada tribo tinha seu comandante. Israel só se tornou unificado com o primeiro rei Saul, muito tempo depois. Nesse momento, claro, não existia ainda a terra, porque eles tinham saído, eles estavam vindo do Egito. Eles viveram 400 anos, o povo de Israel viveu 430 anos cativo aonde? No Egito. Poderiam ter perdido já seus costumes, poderiam ter perdido a confiança do Deus verdadeiro, do Deus dos hebreus, poderia ter perdido um monte de hábitos e princípios.
Mas quando eles saíram de lá, depois de 430 anos, havia dentro daquele povo ainda a chama viva por reconquistar uma terra que foi dada a eles por Deus. E isso eles não abriam mão. Quando eles saíram do Egito, eles saíram com o desejo de conquistar, de reconquistar, de tomar novamente a terra que foi dada a eles, a mesma terra que foi prometida ao pai Abraão, aquela terra que emana leite e mel, uma terra muito disputada até hoje pelos povos do Oriente. Alguns do Ocidente também querem aquela terra. Então eles saíram depois de 430 anos longe da terra. Eles no caminho, voltando ali, eles próximos de chegarem à terra, avistando já, eles têm um sentimento, tipo, já está quase, nós vamos conseguir, falta pouco, falta muito pouco. Ficamos 40 anos aqui no deserto, rodando. A Bíblia diz que o povo ficou 40 anos rodando por desobediência. E entendam uma coisa, e algumas pessoas foram privadas, foram retiradas do privilégio de entrarem na terra porque eram murmuradores. Faça comigo a murmura, ou a murmuração, melhor dizendo. Fala murmuração, me impede de derrubar a muralha. Então aqueles homens, presta atenção, depois de 430 anos, eles estavam ali, saíram, que maravilha, saímos, vamos embora. Ficaram 40 anos rodando em círculos no deserto, tudo porque não queriam obedecer a Deus. E uma geração que era uma geração murmuradora, uma geração que não acreditava, aquela geração que queria comer as cebolas do Egito, que lembrou das comidas do Egito, que lembrou da falsa paz que tinha no Egito. Aquela geração ali foi privada, foi impedida de chegar e obter e pisar na terra prometida. Sabe por quê? Porque murmuraram. Quantas vezes eu e você, jovens, estamos próximos a conseguir alguma coisa, estamos cheios daquela vontade, estamos sentindo cheios da conquista, mas por um erro, por um pecado, por uma decisão maldita, por uma decisão mal feita, por ouvir amigos ao invés de ouvir a Deus, por ouvir a terceira voz, ao invés de ouvir a primeira voz, que é a voz do Senhor, ao invés de ouvir a voz da relação que você tem com Ele. Quantas vezes eu e você, por estarmos perto de algo, perdemos e a oportunidade passa porque erramos, porque caímos, porque pecamos e temos que rodar em círculos. De repente o povo de Israel poderia estar muito próximo já de pisar na terra, mas por causa da falta de fé, porque abandonou o relacionamento com Deus, voltou para o deserto, rodou em círculos. Parece que a sua vida não anda, cara. Parece que você não consegue nada. Parece que o Enem para você é o concurso mais difícil da galáxia. Parece que o Enem é mais difícil do que fazer um concurso para a NASA. É tão próximo da gente. Não, Feijó, eu sou tão assim, se eu quiser um dia participar de uma eleição para síndico do condomínio aqui, eu perco. Se estiver concorrendo eu perco. Ninguém vota comigo. E aí você não tem esse sentimento de fé alimentado, sabe por quê? Porque você murmura, porque eu murmuro, porque eu deixo de acreditar naquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que me chamou para o reino do Filho do seu amor. Eu esqueço. Mas existia uma voz de comando, e essa voz de comando era de Moisés. Jovem muitas vezes não gosta de ouvir voz de comando. Jovem não gosta de ouvir voz de comando porque ele acha que aquela voz está mexendo com o ego dele, está mexendo com a inteligência dele. Não, peraí, eu sei as coisas, eu entendo as coisas, não precisa falar comigo isso, porque se você fala, não, peraí, eu sei que eu posso por aqui. Jovem não gosta de que seja, confrontado nas suas decisões, porque ele acha que é a pessoa mais feliz do mundo, cara. E algumas vezes eu fico pensando assim, existiu uma voz de comando de Moisés. Moisés pega os 12. Pela fama, você é forte. Pela fama, mas será que realmente é?
Porque a fama diz que você é líder da tribo X, você é da tribo Y, você não vem de 12. Dos 12 que receberam a voz do comando, quantos murmuraram e disseram que não dava para conquistar a terra? Fala 10. Fala 10. De 12, só 2 acreditaram. Menos de 20%, porque é 12, não é 10, são 10. Menos de 20% acreditaram que eles poderiam reconquistar a terra. E de repente, quando eles voltam, os 12 colocam de frente de Moisés, falam assim: Moisés, ó, não dá. Os 10, não dá, é muito difícil. Tem gente gigante, tem gigante demais lá, ó, gigante. Tem muita gente grande lá, muitos soldados fortes, muitos soldados assim, olha, robustos, preparados para a guerra. Não dá para a gente. Primeiro, Moisés, nós acabamos de sair do Egito, nós não temos força militar, Moisés. Nós não temos um exército preparado, nós éramos presos lá, nós éramos escravos. Como é que escravo vai ter tática de guerra? Escravo não tem tática de guerra, Moisés. Moisés, não dá, Moisés, não dá, desiste. Vamos para outro lugar, Moisés. Acredito eu, na minha conjectura. Vamos para outro lugar, Moisés. Vamos construir nossas casinhas por aqui mesmo. E de repente a gente monta aqui uma cidade, Moisés, e a gente habita aqui. Na mesma hora, esses dois valentes, chamados Josué e Caleb, que eu acredito que no teu coração tem o mesmo espírito dele, tá? Por quê? Porque o mesmo Deus que encorajou aqueles homens encoraja você a conseguir, mesmo sabendo que é difícil conseguir. Josué, então, e Caleb, na mesma hora que os murmuradores estavam falando, eles dão um grito. A Bíblia diz que eles gritam: ei! Para! Para! Eu acredito que naquela hora, aquele grito ali, ele não estava gritando simplesmente para dizer que era forte, não. Ele estava gritando pelo sonho dele. Quando é que você vai voltar a gritar pelo teu sonho de novo? Quando é que você vai voltar a gritar pelos teus desejos, por aquilo que você tinha em Deus e abandonou? Na mesma hora eles estavam gritando ali, não era porque ele queria dizer: não, peraí, eu sou líder da tribo X, da tribo Y, e eu posso, não, eles estavam gritando ali, porque naquela mesma hora o Senhor estava lembrando do espírito deles, do coração deles: filho, aquela terra eu dei aos seus pais, eu dei aos seus avós, eu dei aos seus tataravós, eu dou a você, eu vou dar aos seus filhos, eu vou dar aos seus netos e bisnetos. Aquela terra eu separei para proteger vocês, então não perca o sonho daquela terra, não. Na mesma hora, sabendo, o Espírito começou a gritar, a clamar dentro deles, e veio o sonho no coração. Eles gritam: não, não é impossível. Dois contra 10. Matematicamente é impossível convencer Moisés. Certa feita eu ouvi uma palavra que o pastor Bíblia diz o seguinte: você e Deus é a maioria. Assim, eu e Deus somos a maioria contra os teus sonhos. Se houverem algumas muralhas contra os teus sonhos, você e Deus é a maioria, são a maioria. Voltaram então e disseram: está para ir, vamos embora. Não perderam as esperanças. Ponto número 1: ouvir a voz de quem enviou. Fala assim: se você conhecer, repete, se você conhecer o poder daquele que te envia, você não tem. Chega então, a história vai ser desenrolada, e mais à frente nós teremos a chegada até a cidade de Jericó. Você sabe o que aconteceu? As voltas que foram dadas. Incrível. Mais uma vez, o primeiro ponto a ser vencido foi aquele debate: se vamos ou não vamos. Quantas vezes você, quando quer fazer algo que pode gerar em ti,
que gera em ti uma decisão muito profunda. Você fica na dúvida: faço, não faço, faço, não faço. Se você decide ir, já é a primeira etapa vencida. Então a primeira etapa vencida foi aquela da discussão: 12, os 12 venceram os 10, os 2 venceram os 10, os 2 venceram os 10. Então eles chegam de frente. Eu acredito que os murmuradores, eu falei, não vai dar para ir adiante. Tudo bem, chegamos aqui, lutamos com alguns, vencemos alguns, mas não vai dar mais para ir adiante. Olha a muralha. Nesse momento, o comando foi passado para uma outra pessoa, chamada Josué. Dos 12, só foi escolhido, na verdade, entre os 2 corajosos, o comando. O comando foi colocado nas mãos de quem? De Josué. Chegou de frente e mais uma vez. Como foi vencido na primeira, foi vencido na segunda. O povo, numa estratégia, o povo poderia, sei lá, fazer alguma coisa para derrubar aquela muralha. Mas não existiam armas de fogo naquela época, então seria quase impossível. Apenas na mão, em algumas ferramentas, ia fazer muito barulho, e o povo, os inimigos que estavam lá dentro, poderiam, na verdade, se preparar e voltarem-se contra o povo de Deus. No coração daqueles que entendem que quem enviou é mais forte, mais poderoso, eles, na verdade, fizeram pela segunda vez o que fizeram na primeira: gritaram ao Deus que podia fazer, clamaram ao Deus que podia fazer. Existem momentos, e quando se trata de travas espirituais, quando se trata de barreiras espirituais, que a minha e a tua força não significa nada, que a minha força e a tua força, que a minha inteligência e a tua inteligência não significa nada, não resolve nada, não tem poder nenhum para esse tipo de guerra. Nas guerras espirituais, a única arma que funciona é a arma da adoração e oração e o clamor a Ele. E sabe por que muitas vezes nós perdemos? Porque ficamos tão desanimados diante da muralha, ficamos tão deprimidos diante da muralha, que a primeira coisa que fazemos é entregar os pontos. Não vai dar. Tem muita gente armada do outro lado, tem muita gente forte do outro lado. Um dos muros mais famosos da história, só temos um pedacinho dele na história, chamou-se Muro de Berlim. Esse muro foi construído com um único objetivo na década de 60, para dividir, para separar um povo. Após a Segunda Guerra Mundial, depois que Hitler morre e que a disputa passa entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre comunismo e capitalismo, eles constroem um muro para dividir a capital. E de um lado da capital nós temos os comunistas, nós temos os socialistas, enfim, aqueles que eram influenciados pela União Soviética. E do outro lado nós temos os capitalistas, o povo que era influenciado pelos Estados Unidos. E nesse período teremos então a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Em algumas copas do mundo, por exemplo, não era Alemanha, era Alemanha Ocidental, porque a Oriental não entrava. A mesma Alemanha foi dividida, o mesmo povo, famílias foram separadas. Conta a história que, por exemplo, o muro foi construído aqui na rua Confiança, e se eu tivesse, meu pai morasse ali, eu não podia visitar o meu pai, era proibido. Se eu tentasse falar com meu pai, eu era morto pelos comunistas. Se eu simplesmente mantesse contato com meu pai, na época da construção, então, se eu não tivesse contato com meu pai, eu tentasse
famílias foram destruídas. Imagina aquele casal que estava próximo, né, ao casamento, e ele morava do lado oriental e o rapaz e a menina moravam do lado ocidental. Eles não podiam se ver mais. E foi assim até o ano de 1989. Tem poucos anos atrás. Um muro dividiu sonhos, dividiu famílias. Quando ele começou a ser destruído, que o poder soviético, o poder do comunismo vai caindo, e o capitalismo consegue, se estabelecer, então não há mais a guerra, a famosa Guerra Fria que existia entre Estados Unidos e União Soviética, não vai mais acontecendo, eles vão entrando num acordo e o muro é destruído. O muro foi destruído. Quando o muro foi destruído, os sonhos foram restabelecidos. Aquele povo que era um só passou a ser, que era um, depois dividiu, virou dois, depois voltou a ser um de novo. Os sonhos voltaram a ser de fato evidenciados, porque aquele muro caiu. Quantas pessoas não choraram, quantas pessoas não morreram tentando romper aquele muro? Quantas pessoas, a história diz também que algumas famílias criaram túneis, fizeram diversos túneis para tentar chegar do outro lado. Algumas coitadas eram deles e não conseguiram chegar, outros conseguiram. Em alguns depoimentos você consegue ver as histórias mais loucas. Eles ficaram mais ou menos quase 30 anos tentando derrubar aquela barreira, mas não desistiram. Ficaram muitos anos tentando derrubar e não desistiram, até que chegou um momento que aquela barreira caiu. Para a felicidade de muitos, aquela barreira caiu. E eu vejo alguns jovens que não estão nem um ano lutando por alguma coisa, já desistiram. Alguns jovens que desistiram do reino de Deus, de continuarem no reino, trabalhando no reino, entrando no reino, porque acham que não conseguem vencer o pecado. Alguns jovens que já desistiram de estudar. Eu dou aula no estado. E é lamentável, lastimado. Você pode imaginar. Alunos do primeiro ano do ensino médio, alunos que deveriam estar vibrando para terminar logo, alunos do ensino do terceiro ano, do segundo, indo para a escola, somente para não ficar em casa, fazendo assim o quê? Levando bebidas, drogas, cigarro. Alunos que se entregaram. Eu pergunto assim: você quer ser o quê quando terminar? Você quer fazer faculdade? Você quer? Não, professor, faculdade para quê? E a gente tenta de alguma forma mostrar uma outra realidade, que existe uma barreira dentro dele, uma barreira para ele transpor dentro dele, e ele não quer. Será que isso é falta de incentivo? Ou isso está no caráter? Caráter tem a ver com a sua marca. Será que você não vai gritar, você não vai clamar, e você não vai falar nada para a barreira que está na tua frente cair por terra? Será que você não confia mais no poder daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz? Será que eu e você não acreditamos mais que as coisas podem ser, todas elas que são contrárias a nós, podem ser destruídas pelo poder daquele que nos chamou? Será que nós não acreditamos mais nisso? Sim. Por isso que muitas vezes vamos para a igreja e vamos para casa e
Será que o problema está na igreja? Será que o problema está na igreja? Não, porque eu tento fazer, mas não sinto. Será que você precisa ser impactado para poder adorar a Ele? Será que você precisa ser impactado para voltar a ter fé? Será que você precisa ser novamente, para que Deus tem que voltar, Jesus tem que vir aqui e morrer na cruz de novo, para que eu e você acreditemos que nós podemos romper barreiras pelo poder da oração? O problema é que nós não oramos mais, e isso eu me incluo também. Isso eu me coloco também, porque o dia a dia, os prazeres do dia a dia, as lutas do dia a dia, não me coloca mais tete a tete com Ele, me impede. Sabe qual é a maior barreira de entrar no profundo com Deus? É a correria do dia a dia. As outras barreiras só vão cair quando a barreira que te impede de chegar até Deus, na sua casa, cair. Se essa barreira não cair, nenhuma outra vai cair, porque você não vai acreditar que você pode destruí-la. Não sabe o poder de quem te ama. Tudo bem? Eu entendo, filho. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 3. Efésios 3. Quando você se esquece da voz do comando, da voz que te enviou, você tem medo realmente. Você se esquece que você tem uma força, a força do clamor. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu queria que você lesse agora isso aí. Você pode ler umas 5 vezes aí na sua mente, mas eu queria que você lesse de frente àquela muralha que você não consegue levar. Se é a muralha do pecado, de olha, está difícil para mim. Quando eu vejo uma menina, quando eu fico com alguém, eu passo por limites, isso me afasta de Deus. Eu não posso ver isso, eu não posso. Quando eu estou em casa sozinho, eu vou na internet vídeos pornográficos o tempo todo. Eu não consigo me livrar disso. Se só o seu celular tem a Bíblia aí, pode pegar o teu celular. Coloca aí Efésios 3:20. Leia algumas vezes até eu mandar você parar. Faz isso.
sei se a palavra de Deus te motiva, mas deveria te motivar. Porque quando aqueles homens clamaram, gritaram diante daquela muralha, a muralha caiu de um jeito tão estrondooroso, que eu acredito que os inimigos ficaram assim, ó. De onde vem essa força? Como eles conseguiram derrubar desse jeito? O que eles usaram? Que arma nova é essa que eles usaram? Como eles conseguiram? Coragem não é ausência de medo. Entenda isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você tem um desejo de vencer o seu medo, ou aquilo que te amedronta. Você pode vencer alguma coisa, mesmo sentindo receio ou medo que ela possa te vencer. Você pode vencer algo, mesmo sabendo que aquilo ali é forte, tanto ou mais do que você. Quando o Senhor te chama, e quando a voz de comando, quando você entende a voz de comando, essa voz de comando que eu falo, querido, é uma voz que você reconhece porque você se relaciona com ela. É a voz que você decidiu se relacionar com ela. Então, para você, não é uma voz soberba, não é uma voz manipuladora, não é uma voz, sabe, não é uma voz que tenta te oprimir, não é uma voz que tenta simplesmente mandar em você. Você não entende assim. Você vê de uma outra forma, porque você se relaciona com o dono dessa voz. Quando você entender, quando você perceber que essa voz, as pessoas pensam, olha, eu não aguento, é difícil para mim, Fernando, é muito complicado, o mesmo discurso a vida inteira. Se coloca no meu lugar, eu sou jovem, eu tenho desejos, olha, eu não estou vendo o futuro no que eu estou fazendo, olha, se coloca no meu lugar, se coloca no meu lugar, eu já me coloquei no teu lugar há anos atrás, eu estive no seu lugar há anos atrás, e senti as mesmas dores que você sentiu, mas as barreiras estavam na minha frente, nunca me impediram de continuar avançando no Senhor. Sabe por que você não quer derrubar a barreira de só frequentar culto? Porque derrubar a barreira e tirar os inimigos para passar para lá. A primeira barreira que eu e você precisamos derrubar quando estamos na igreja é a barreira de só frequentar culto. Essa barreira te engorda. Porque você chega na igreja e só senta e come, e vai para casa dormir, senta, come, para casa dormir, senta, come, para casa dormir, não faz mais nada. Você fica gordo, você pode simplesmente perder o ânimo de querer avançar mais, porque não tem força, está gordo, está pior que ele, e não sabe fazer mais nada nem com os filhos dele. A primeira barreira que você tem que quebrar é essa. Existe uma vida após só frequentar cultos. Frequentar, vir à igreja, ou simplesmente frequentar a EBD dos jovens, ir para casa, ir para o culto, ir para casa, isso aí é para nos alimentar e nos motivar a fazer mais lá fora. Mas se eu só me resumo a isso, desculpa, eu estou entrando numa insignificância por mim mesmo. E a primeira barreira que o diabo quer colocar na tua vida é: você é insignificante no reino. Se você não quebrar essa barreira de só frequentar, tu vai entrar numa insignificância. Vai chegar lá, tu vai dizer o seguinte: poxa, não consigo mais sentir a presença de Deus. O que está acontecendo com a igreja? Será que Deus não está mais falando aqui? Claro
Tu não está se alimentando dos frutos que você está plantando, porque tu está plantando fruto nenhum, está só comendo os frutos que vem do altar para nossas vidas. Quando é que você vai comer do teu próprio fruto que você plantar no reino? Quando? Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo agora ou pode pedir daqui a pouco. Mas sabe por que eu não sabia disso? Porque a gente não lê. Não lê. Não lê. A Bíblia diz que daqueles 12 homens, só 2 foram à frente. Quando eles conquistaram a terra, Moisés tinha feito uma promessa para Caleb, um dos homens. Um virou líder, Josué, e o outro envelheceu. Só que Moisés tinha feito uma promessa para ele, de que ia dar a ele uma terra muito interessante, uma terra muito próspera. Depois de 40 anos, Caleb não tinha se esquecido da promessa, e ele vai junto aos líderes que estavam na ativa naquele momento, e chegou e disse assim: ei, há 40 anos atrás eu recebi um presente, porque eu destruí a barreira do pessimismo, a barreira da murmuração, a barreira do medo e a barreira da falta de fé. E eu vim aqui agora pegar o meu presente que Ele me deu por intermédio de Moisés. Pelo histórico e pela lembrança, não tiveram como negar, porque contra fatos, até no reino, não há argumentos. Contra esses fatos, ninguém pode argumentar nada. Nenhum argumento contrário contra fatos. Caleb foi lá, depois de 40 anos, eu vim pegar, e ele conseguiu as terras perto de Hebron, terras lindas, colinas bonitas, verdes. Depois de 40, a Bíblia vai dizer que ele tinha mais ou menos, aproximadamente 85 anos. Sabe por que aquela promessa que Deus fez no ventre da sua mãe, que um dia ela te contou, ou quando você era pequenininho, Deus fez uma promessa, e de repente você se esqueceu? Sabe por quê? Porque você nunca mais decidiu destruir nenhuma barreira, e tu se esqueceu dessa promessa. E aquele que não quer destruir barreira não terá crédito algum para pedir e para exigir aquela promessa. Existem muitas promessas para nós que nós não sabemos ainda, que Deus quer revelar hoje, que Deus quer revelar agora, jovens. Tem muitas promessas que você não sabe ainda. Deus não deixou você saber. Sabe por quê? Porque você não decidiu derrubar nenhuma barreira. O dia que você arregaçar as mangas, levantar as suas calças e ir à frente e derrubar a primeira, as promessas serão reveladas. Se você quiser saber das promessas de Deus para você, comece a destruir as barreiras que impedem de você chegar até Ele. E sabe qual é o nome desta primeira barreira? Você. Você é essa primeira barreira. Você é essa primeira barreira. Quando você conseguir se superar, quando as suas vontades morrerem, quando as suas vontades morrerem em favor da vontade do soberano, você vai saber as coisas que Deus tem para você. Pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de paz e não de morte, pensamentos de conquista e não de morte. Quer sair da mesmice? Ou você quer herdar aquilo que
pais herdaram. Eu sei que tem muitos pais prósperos aqui, e você sabe que eu não sou teólogo da prosperidade, mas a herança do seu pai, da sua mãe, não é a tua herança. Deus tem coisas maiores, porque quando você vai além dos seus pais, eles ficam orgulhosos e felizes, porque o meu filho foi além. Nós fizemos aqui, estamos fazendo um preparatório para alguns jovens aprenderem um pouquinho mais, poderem passar no Enem. Mas nem todo dia vai ter um mentor para te empurrar, nem todo dia vai ter alguém para te incentivar, para dizer assim, vai, derruba. Nem todo dia vai ter alguém para fazer escadinha para você. Lembra daquela escadinha? Para subir um muro. Nem todo dia vai ter alguém para fazer escadinha e você poder pegar goiaba na casa do vizinho. Nem todo dia vai ter alguém para fazer escadinha para subir aquele muro. Nem todo dia vai ter alguém para poder decidir, não, tu vai conseguir. Ei, quando não tiver ninguém, será que você não vai? Ou será que tem a voz do Espírito? Ah, desculpa, você não reconhece a voz do Espírito, porque você nunca se relacionou com ele. Por isso, quando Paulo incentivar a gente para também. Por isso, quando fala que somos fracassados, que somos inúteis, que não conseguiremos conquistar as vagas nas universidades, só os filhos de papai vão conseguir. Por isso, quando falam isso da gente volta atrás e para. Sabe por quê? Porque não ouvimos a voz do Espírito. Ela não é íntima. Essa voz de comando nós não reconhecemos, porque ignoramos a palavra. Até quando precisaremos de gente para fazerem cócegas em nossos ecos? Até quando precisaremos de líderes para botarem a gente nas costas e falar, pula o pecado agora, pode pular o pecado? Até quando tu vai depender de mim para ser santo? Até quando tu vai depender do pastor para ser santo? Ah, desculpa, você não pode faltar um culto. Se você faltar, tu fica tremendo de medo em casa, porque acha que o diabo vai invadir tua casa e te levar, e puxar você pelo seu pé, não é verdade? Até quando brincaremos de ser filhos de Deus? Até quando brincaremos de ser crentes só no papel? Porque na vida já deixamos o Senhor há muito tempo. Se Jesus precisasse de homens para subir até o Calvário, ele voltaria, porque os discípulos queriam que ele fosse. Se Jesus precisasse de homens, mas ele tinha ouvido a voz, sabe de quem? A voz de um que se relacionava com ele. Você não vai ouvir voz de comando que você se relaciona, que você não se relaciona. Mas quando você se relaciona, aquela voz não é uma obrigação, é um conselho de pai. Vai, derruba essa muralha que te faz pecar, porque a partir de hoje você não vai pecar mais. Vai e derruba essa muralha que coloca medo em você e você não consegue estudar para nenhum concurso. Quando você vai colocar currículo, você fica assim, não, eu sou jovem demais. As empresas não vão contratar, não vão me contratar porque eu sou muito jovem, não tenho experiência nenhuma. Ei, quem analisa é o homem. Quem pode te colocar, quem pode te habilitar, é aquele que te criou.
falar uma coisa para você. Nós somos uma família aqui que tentamos a todo tempo fazer que você se movimente. Nós somos uma família aqui na igreja que durante todo o tempo tentamos fazer você se movimentar, porque águas paradas não movem moinhos. Acreditamos assim. Durante todo o tempo tentamos mexer em águas paradas que podem contrair dentes também, mosquitos, enfim, os larvos. Tentamos todo o tempo. Tem uma convocação aqui, tem uma convocação ali, tem uma convocação lá, tem uma convocação mais à frente, e a gente se levanta nessas convocações, a gente se ergue nessas convocações, voltamos dos congressos, voltamos do Flames, voltamos do Acampajá, voltamos de tudo assim, olha, bombando. Daqui a pouco será que é preciso, pastor, a gente ter Flames, acampamento todos os dias para que você esteja em santidade? Flow todos os dias para que você esteja em santidade. A gente busca com as nossas forças, muitas vezes cansados, desacreditados em alguns momentos. Fala assim: Senhor, será que eu vou aguentar? Eu estou cansado. Para que você enquanto houver força em nós, a gente vai continuar lutando desse jeito. E se não quiserem serem movimentados, os que quiserem serão movimentados. Jesus disse: quem quiser, pode me seguir. Sim. E aqui eu encerro. E aqui eu deixo para você. Existe uma barreira na tua frente, um muro na tua frente, e você sabe qual é esse muro, você sabe qual é essa barreira. Eu tinha uma tática quando eu era jovem, namorava. Alguns sabem que eu namorei 7 anos, José. Foi uma tortura, porque 7 anos namorando, gente, você não tem noção do que eu tinha vontade de fazer. Alguns têm noção, né? Alguns têm noção. Quem namorou aí tem noção do que eu tinha vontade de fazer. Tinha hora que eu perdia temor, perdia tudo. Quando vinha aquele vento, bate o medo. Que isso? Teve um dia que eu sonhei que estava me relacionando sexualmente com a Gisele. Sonhei namorando com ela. Acordei daquele jeito. Sonhei que eu estava, por incrível que pareça, para a glória de Deus, eu acordei assustado, temeroso e apavorado. Aí eu peguei a Gisele, eu peguei. Sem brincadeira, eu peguei. E o seu Beli vai falar: o seu Beli, ó, vai ver, acho que isso é de Deus, né? Eu peguei. Na hora eu falei: ai Deus, o ministério de louvor, a igreja, ai Jesus, agora os jogos e tal. Gente, namorava com ela, né? Me veio um temor, pronto, estraguei tudo. Por algumas vezes eu queria avançar, sabe? Eu queria de fato, sabe o que eu fazia? Eu me enfiava na obra. Naquela época
época não tinha já tinha flor e falei, se tivesse eu ia em tudo. Dava um jeito, eu ia em tudo. Eu me enfiava na obra. O ensaio começava, eu vi que da igreja que eu era, o ensaio começava às 11 horas, terminava 4 da tarde, o culto começava às 7, chegava às 6 na igreja. E ensaiava numa bateria que o prato é igual aquele chumbo de sei lá de quê, o chumbo, esse negócio. Tá bom, igual aquela tampa de panela, daquele jeito. A pele da bateria estava toda rasgada. E a gente fazia com o maior prazer. Eu estava na igreja, me enfiava na igreja. Eu rompi com o limite do comodismo. Eu não queria só frequentar culto. Aí eu pedi uma vez o pastor Antônio Henrique, fundador daquela igreja, Assembleia de Deus, já faleceu. Ele teve um dia, uma quinta-feira, ele falou assim: Flavinho, tu vai pregar meu culto assim, eu na igreja, eu cedo, tocava bateria, não tinha guitarra, não tinha violão, não tinha nada, só bateria. Aí, Flavinho, semana que vem tu vai pregar, hein? Sim, vai pregar. Meu Deus! Gente, eu tinha 12 anos. Sério? Tá bom. Isso foi uma quinta. Sexta-feira, vou pregar na igreja. Preparei o versículo uma semana antes. Eu lembro que a música que eu ia cantar, aquela música do Logos, eu tive como conhecer, que eu entendi. Como é? Não. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então verás o meu poder. Ó, quase que foi, uma. Aí falei, vou pregar, eu vou cantar essa música. Aí eu preguei isso, pregar sobre Jonas. Falei, cara, legal, o Jonas foi engolido por um peixe. Uou, o Jonas profetizou em mim depois, ele não queria, mas ele dava medo. Depois quando ele foi, comecei a estudar em casa, vou pregar uma parede no quarto. Olha, se converte, Senhor Jesus, hoje é o teu dia de se converter. Eu e a parede, amanhã eu tenho quarto assim. Incrível! Eu falei, caramba! Eu morava na Toca do Urubu, ele vai ligar o Serginho, mais abaixo um pouquinho. Aí eu. Gente, beleza, passou segunda, terça, quarta, chegou o dia, quinta-feira, o dia que eu ia pregar. Eu fiz uma festa para mim mesmo. Fiz uma festa para eu pregar. Cheguei lá, animado, falei, eu quero ser só frequentador de culto. Eu quero crescer, eu quero ir mais. Mas tirar o pecado, sentir isso. Aí preparei o versículo, preparei tudo. Empolgadão. Falei com meus amigos do grupo de adolescentes, eu vou pregar, hein? Falei no domingo, aí todo mundo sabia, encheu de adolescente para ver o Feijó de pregar, só para ver ficar zombando depois. Aí eu vou pregar. Aí estava lá, começou o culto, né? Pastor Henrique, e eu no primeiro banco. Gente, eu cheguei na igreja sem brincadeira, 4h30 da tarde, ia começar 7h30. Eu estava na casa da minha tia arrumado, com a mesma uma roupa parecida com aquela roupa que eu botei no Facebook com a Gisele, aquele cabelo quer correr. Aí eu vou pregar o primeiro banco, né? Que é banco de madeira. Aí começa, irmão, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Tá, o pequeno, e eu não chega a mensagem, não, foi São Paulo. E beleza, passou. O irmão tal, daqui a pouco, quando chegou 8h30, eu falei, agora é a hora da mensagem, né? Porque eu vou. Aí o Anderson, meu colega, agora é tua vez, hein? Aí o pastor aí, vamos ouvir agora o irmão Flavinho, que ele vai agora. Ele falou, Flá, eu já levantei, né? Eu fiquei com ele, Flavinho, que
vai agora cantar um hino e depois é o pregador irmão Adão. Gente, incrível, gente. Aí eu fiquei assim, ele falou assim, não, irmão, é porque eu falei com ele que ele ia pregar, mas eu estava brincando com ele na semana passada. Quase que eu falei, eu parei a minha vida toda para pregar aqui, você está brincando comigo. Aí me vem a memória do pastor Lino fala, é melhor a gente estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Deus não me preparou para pregar aquela palavra. Deus me preparou para a vida. Eu aprendi a palavra para usar na minha vida. Você não aprende a palavra para poder pregar no culto, não. Tu aprende a palavra para romper barreiras. Fique em pé em nome de Jesus e aplauda o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Você aprende a palavra